Olá, amigos. Vamos falar agora das classificações por natureza da despesa dentro da Lei 4.320. Vamos observar, vou entrar para vocês, vou explicar detalhadamente como é essa classificação na Lei 4.320 e, quando for pertinente, eu vou falar para vocês, passar algumas observações em relação ao que está previsto na Lei 4.320 e em relação ao que está previsto nos manuais. Vamos lá, então. Despesa pública, classificação por natureza da despesa, também chamado, dentro da Lei 4.320, classificação por categoria econômica também. Bom, essa classificação por categoria econômica, né, também chamada de natureza da despesa, ela vai fazer a seguinte divisão apenas na Lei 4.320. Em categoria econômica, em grupo de natureza de despesa. Vamos falar primeiro de categoria econômica, vai obedecer ao critério econômico e permitir analisar o impacto dos gastos públicos na economia do país. Quem já estudou as classificações dos manuais, vão ver que essa parte é idêntica. De categorias econômicas, nós temos as despesas correntes e temos as despesas de capital. As despesas correntes não contribuem diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital, e as despesas de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Esses conceitos eu estou explicando para vocês, mas eles não se encontram diretamente lá na lei. Ela fala que divide em categorias econômicas e divide em correntes e de capital. O mais importante são quais são essas divisões dentro dessas despesas que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Uma observação que eu faço é que esse termo aqui, ó, grupo natureza da despesa, ele não é utilizado pela Lei 4.320. A Lei 4.320 ela não usa termo nenhum. Então você pode chamar esse primeiro categoria econômica, esse ela utiliza, e essa divisão, esse pode se chamar de grupo, pode se chamar de subcategoria econômica. Estou chamando aqui de GND, porque é o termo utilizado nos manuais. Essa é a classificação da despesa na Lei 4.320. Temos as despesas correntes e temos as despesas de capital, até aí igual aos manuais. O que vai mudar é nessa parte aqui, ó. Nós teremos aqui as despesas correntes e as transferências correntes, e nas despesas de capital a gente vai ter investimentos, inversões financeiras, e esse último aqui vai ser transferências de capital. Então vamos começar falando aqui no âmbito das despesas correntes, falar das despesas de custeio e falar também das transferências correntes. Despesas correntes na Lei 4.320. Vamos falar de despesas de custeio e de transferências correntes. O que seriam as despesas de custeio? São dotações para manutenção de serviços anteriormente criados. Então, falou em manutenção. O que é manutenção? Pagamento pessoal, material de consumo. Isso tudo vai ser relacionado à manutenção. Então, vai ser classificado como despesa de custeio. E uma observação que eu faço para vocês é que há casos em que obras são classificadas também como despesa de custeio. Em que situação? Quando forem obras de conservação ou adaptação de bens imóveis. São uma obra de conservação, uma obra de adaptação. Por exemplo, tem lá uma estrutura, tem uma escola, vamos fazer uma adaptação no banheiro para cadeirante. Vai ser despesa de custeio, não vai ser classificado como investimento. Olha os exemplos aqui, ó, que a própria Lei 4.320 está. Pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos, tudo como despesa de custeio. Preciso contratar ou terceirizar um determinado serviço, serviço de terceiros, despesa de custeio. Outra possibilidade da despesa corrente, se não é classificado como despesa de custeio, é classificado como transferências correntes. Aqui são dotações que não correspondem a uma contraprestação direta em bens ou serviços. Aqui há uma contraprestação, ó. Pessoal civil, militar, material de consumo, serviços, há uma prestação direta. Aqui, nesse caso, não. Encargos também são relacionados aos prestadores de serviços, ao pessoal, né, civil, pessoal militar, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Então, pode ser a transferência não gera contraprestação direta e está relacionado também a contribuições e subvenções. A melhor forma é exemplificando, para poder entender. Ó. Subvenções sociais, subvenções econômicas, que a gente vai ver com calma no próximo slide. O que são subvenções sociais, o que são subvenções econômicas, inativos e pensionistas. Então, a Lei 4.320 considera que naquele momento ele não está gerando a contraprestação direta, né? Não é desmerecendo, não é que não seja importante, já trabalhou a vida inteira, mas naquele dado momento é considerado uma transferência corrente, não está gerando naquele momento uma contraprestação direta. Aí tem salário família, abono familiar,
juros da dívida pública da mesma forma, pode ser tenha sido feita um empréstimo com a causa mais nobre, construção no hospital, por exemplo, mas na hora que está pagando juros, não é uma contraprestação direta. Contribuições da Previdência Social e aí diversas outras transferências correntes. Essas são as despesas correntes na Lei 4.320, despesas de custeio ou transferências correntes. E agora, dentro dessas transferências correntes, vamos explicar o que a Lei 4.320 trata sobre subvenções. Ela diz que subvenções é o seguinte, transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. São classificadas como transferências correntes, mas servem para cobrir despesas de custeio. Veja, ela está cobrindo despesas correntes, não é despesa de capital, não é transferência para fazer um investimento ou uma inversão financeira. As subvenções, como vocês viram já no outro slide, podem ser sociais ou podem ser econômicas. As subvenções sociais são as que se destinam a instituições públicas ou privadas. Então, veja, uma subvenção social pode até mesmo de uma instituição privada, desde que seja as públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Então, uma subvenção social só pode ser para uma entidade sem finalidade lucrativa. Em que situações que além de não ter finalidade lucrativa, em que situação pode ser concedida a subvenção social? A Lei 4.320 fala assim, fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, que na verdade é uma suplementação de um recurso que já existia de origem privada, aplicados a esses objetivos, se revelasse mais econômico. Ou seja, no momento que, em vez do poder público oferecer diretamente, sai mais econômico que ele suplemente algo privado que já oferece essa prestação de serviço aí na área social, médica e educacional. E sobre subvenções econômicas, são as que se destinam a empresas públicas ou privadas, aqui também pode ser tanto públicas ou privadas. Aqui veja que nesse momento aqui ainda não aparece uma restrição da finalidade lucrativa, como aparece na subvenção social. Essas privadas podem ser de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Lembrando que a lei é de 64, tá, pessoal? Os termos aí podem ser um pouco antigos. Considera-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença entre o preço de mercado e o preço de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. Lembrando lá, imaginar uma situação assim de cobrir a diferença. Imagina que vem um produto da China lá que é vendido a 10. O produtor, para ele fazer esse produto, para cuidar desse produto, ele gasta 11. Então não tem como ele concorrer. Ele poderia vir uma subvenção para cobrir a diferença entre o preço de mercado e o preço de revenda. Então ele venderia também por 10, por exemplo. Esse 1 de diferente seria coberto pelo governo. Isso aqui é lá da Lei 4.320, tá, gente? E as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais, uma determinada área que quer ser incentivada. Então, isso também é classificado como subvenções econômicas. E aqui que vai aparecer a parte de ser ou não de fins lucrativos. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos. Aí parece que é uma restrição absoluta quando a gente olha aqui. Mas, quando a gente prossegue, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Então, subvenção econômica pode ocorrer numa empresa com fins lucrativos? Sim, desde que autorizada em lei especial. Subvenções sociais, subvenções econômicas, é o que eu tinha para passar para vocês sobre essas subvenções que são classificadas como transferências correntes que integram as despesas correntes. Vimos despesas de custeio, vimos transferências correntes. Vamos entrar agora nas despesas de capital. Vamos tratar de investimentos, de inversões financeiras e de transferências de capital. Vamos lá, então. Investimentos. O que seriam os investimentos? Dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização desta última. O que é isso? Planejou e executou obras? Vai ser para investimento. Precisei comprar um terreno para fazer uma construção de um prédio, ou seja, aquisição de imóvel necessário à realização dessa última, ou seja, necessário para que eu realize a obra. Também vai ser classificado como investimento. Programas especiais de trabalho, isso aqui é uma determinação da lei,
são aqueles programas, por exemplo, de proteção à testemunha, entram aqui como investimentos. Aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, também são investimentos. Constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Então, aqui na Lei 4.320, constituição ou aumento de capital de uma empresa que está começando, ou aumento de um capital de uma empresa que já existe, se ela não for de caráter comercial ou financeiro, ela vai ser classificada como investimentos. E a própria lei traz exemplos. Está lá na lei isso aqui, ó. Obras públicas, que é daquele relacionado aqui, esse exemplo. Serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, relacionado aqui. E participação em constituição, ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, que está relacionado a esse exemplo aqui, ó. Porque a Lei 4.320, nessa parte, ela considera que há 4 tipos de empresa: comercial, financeiro, industriais ou agrícolas. Se no conceito ela diz que constituição aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, ela está dizendo também que são empresas industriais ou agrícolas. Esses são os investimentos. E as inversões financeiras? São dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, são classificados como inversões financeiras. Então está lá um determinado órgão que está numa sala que está alugada, então ele resolve comprar. É uma sala que já está em utilização, é denominado de inversões financeiras. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie. Aqui veja que não tem diferença. Já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital. O que é essa situação aqui? Ó? Tem uma empresa A, uma empresa que o dono A tem 30%. O dono B, lá, o sócio B, tem 70%. Então vem um ente público e compra os 30% desse. Ó. Então não é mais do sócio A, é da União. Não houve aumento de capital e não estamos constituindo uma nova empresa. Nesse caso, classificado como inversão financeira. Prosseguindo. Constituição ou aumento do capital, aqui já há um aumento de capital, de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias e seguros. Então, aumentou o capital, constituiu, visou objetivos comerciais ou financeiros, segundo a Lei 4.320, classifica como inversões financeiras. E se não visar objetivos comerciais e financeiros, classificados como investimentos. Aqui exemplos, aquisição de imóveis, exemplifica esse primeiro. Participação em construção ou aumento de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, exemplifica aqui. Aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento, exemplifica aqui. E a Lei 4.320 ainda traz mais 3 exemplos. Constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos. O que é isso? É quando o empréstimo, quando a União, o órgão público, o ente público, está funcionando como credor, ele está emprestando. Quando esse dinheiro sai dos cofres públicos emprestando para alguém, sai na forma de inversões financeiras. E diversas inversões financeiras seriam outras. Né? Agora eu vou apresentar para vocês a diferença entre inversões financeiras na Lei 4.320 e nos manuais. Então é importante esse quadro aqui para entender a diferença. Se você algum dia já estudou como é nos manuais, aqui a gente está trazendo como é que é a Lei 4.320. Vamos comparar para você não ficar perdido na hora de estudar. Então, nesse primeiro aqui, eu vou trazer inversões financeiras na Lei 4.320 e aqui nos manuais, que é a classificação por natureza da despesa. Primeiro item trata da mesma coisa. Ó. Inversão financeira, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Não tem diferença. Segundo, também não há diferença. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importa aumento de capital. Aqui também é a mesma coisa, aquela que só troca a estrutura societária, sem aumentar a empresa e nem está constituindo uma nova. Até aí não tem diferença. Aqui, apesar de não aparecer no conceito, lá da Lei 4.320, ó, aqui nos manuais aparece, além de outras despesas classificáveis nesse grupo. Mas aqui a gente pode considerar também, apesar de não estar no conceito, quando a Lei 4.320 ela exemplifica, ela fala outras despesas que são classificados como investimentos. Até aqui, a gente não precisa nem considerar uma diferença. Agora, vamos ver qual é a diferença principal. Ó. Quando a gente pega aqui embaixo, ó, nos manuais, a classificação por natureza da despesa, qualquer constituição ou aumento de capital é classificado como inversão financeira. Quando a gente pega lá na Lei 4.320, não.
só é inversão financeira com essa constituição aumento de capital for de empresas com objetivos comerciais ou financeiros. Manual, classificação por natureza, qualquer despesa, qualquer uma, aumentou ou constituição, versão financeira. Aqui, na Lei 4.320, só se for objetivos comerciais ou financeiros. Por quê? Porque na Lei 4.320 são investimentos a constituição de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Então, essa é a principal diferença que a gente vê dentro de inversões financeiras. A Lei 4.320 e quando a gente fala nos manuais. E para finalizar, as despesas de capital, a gente já falou de investimentos, falou de inversões financeiras, vamos falar agora das transferências de capital. Já vimos as transferências correntes também, que acompanham as despesas correntes, só que aqui na transferência de capital, as dotações que serão transferidas são para despesas de capital, são dotações para investimentos ou inversões financeiras. Lá na transferência de capital, quando a gente comentou, não era transferências era transferências relacionadas às despesas correntes. Aqui são transferências para despesas de capital. Aí continua, que outras despesas de direito público ou privado devam realizar, independentemente da prestação direta de bens e serviços, semelhante à forma às transferências correntes, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior. E também entra como transferência de capital, segundo a lei, as dotações para amortização da dívida pública. Lá, quando a gente estuda nos manuais, a amortização da dívida pública tem lá um grupo, né, tem um GND para ele. Aqui não, vai entrar como transferência de capital, mas vai ser igualmente uma despesa de capital. Exemplos: amortização da dívida pública, exemplificando aqui, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras, veja, auxílios sempre voltados para despesas de capital, exemplificando aqui, e outras contribuições também, tem aqui também falando de contribuições, ó, outras contribuições também exemplificam as transferências de capital. E mais uma observação, que a lei de orçamento não consignará auxílio para investimentos, esses exemplos aqui, ó, que se deva incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Então, quando a gente estudou lá nas subvenções, a gente viu que subvenções, que é para manter, que tratam de despesas de custeio, podem ocorrer se tiver em lei especial. Aqui não. Auxílio para investimento para incorporar o patrimônio de empresa privada de fins lucrativos, não pode. Então, não pode empresa privada de fins lucrativos receber auxílio que vai incorporar o patrimônio da empresa. E o disposto nesse artigo se aplica às transferências de capital, à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. A gente encerra aqui as transferências de capital. E nesse último slide, vamos falar de outros artigos relevantes da Lei 4.320 sobre o tema. Vamos trazer três dispositivos para vocês. O primeiro é o que trata de unidade orçamentária. O que seria uma unidade orçamentária? O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão, repartição, a que serão consignadas dotações próprias. Então, o que é uma unidade orçamentária? É a menor estrutura que a gente consegue ver na lei orçamentária anual. Ela é estudada mais a fundo na classificação institucional. Mas a lei 4.320 só traz isso. É a estrutura que a gente vai enxergar na lei orçamentária anual. Então, quando a gente quer saber quem está realizando determinado gasto, a gente consegue ver lá, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, consegue ver a Universidade Federal de Brasília, a UFRJ, todas as universidades do Brasil, todas as unidades orçamentárias. É onde está a menor estrutura que aparece na lei orçamentária anual, onde estão consignadas as dotações. E a lei 4.320, ela fala que pode estar também nas unidades administrativas. Nesse exemplo que eu dei da universidade, uma unidade administrativa da universidade pode ser um dos campos que pode estar mais afastado, seria uma unidade administrativa em relação à unidade orçamentária, que é aquela ligada diretamente à reitoria. E aqui a lei fala que em casos excepcionais, ou seja, não é vedado, não pode ser uma prática recorrente. Em casos excepcionais, não é vedado, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Outro conceito, outro artigo relevante, que ele diz o seguinte, ó, na Lei 4.320, na Lei de Orçamento, a discriminação da despesa faz-se no mínimo por elementos. Então, na Lei 4.320, diz que no orçamento a discriminação tem que ser por elementos. E na portaria, o que a portaria diz? A portaria, que é estudada na
classificação por natureza da despesa diz que é até modalidade de aplicação. Lei 4.320 diz que é por elementos. E quais são esses elementos? Tem por elementos, desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios que servem à administração pública para a consecução de seus fins. É aquela menor estrutura dentro da classificação por natureza da despesa. Menor estrutura obrigatória, que ainda temos o subelemento. E material permanente, para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente de duração superior a 2 anos. Lembrando que o material permanente é classificado como investimento, e para ele ser permanente, ele tem que ter uma duração superior a 2 anos. Cuidado que isso aparece em prova. Então não é 12 meses, não é 1 ano, nada disso. 2 anos, superior a 2 anos, o material é considerado permanente. Pessoal, aqui eu encerro a classificação da despesa dentro da Lei 4.320. Agora é hora de praticar bastante com os exercícios. Ficou na dúvida, misturou alguma coisa, alguns conceitos. Não é fácil de aprender tão rapidamente. Então, de primeiro, você revê o vídeo, você leia o nosso material escrito, façam as dezenas de questões que a gente tem no nosso material para poder fixar bem esse nosso conteúdo. Forte abraço, até a próxima.